Uma coisa que eu percebi, vivendo há mais de 8 anos como nômade, é que mesmo aquilo que a gente ama, quando em excesso, ocupa muito espaço. Eu vivo nômade há muito tempo, viajando, vendo paisagens incríveis, isso tudo é maravilhoso. Mas quando isso passa a se tornar toda a sua vida, isso pode também ocupar espaços de necessidade de outras coisas que a gente precisa também. Então, todo mundo precisa de um ambiente confortável, precisa de segurança, mesmo que mínima, cada um vai precisar num nível diferente. As pessoas precisam de comunidade, de se sentir parte, de estar em grupo também. Eu gosto muito de estar sozinha, mas é necessário também esse sentimento de pertencimento, de estar com um grupo que fala a mesma língua que você. Então, não é só sobre não estar sozinha, é estar com companhias de qualidade. Isso é totalmente diferente. E quando a gente está o tempo inteiro se movendo, isso se torna muito mais difícil, porque você está de passagem, muitas vezes as pessoas também estão de passagem. Então, essa conexão, esse momento de você aprofundar na relação, ele se torna mais difícil como nômade, não que é impossível, só é mais difícil. E acaba ocupando muito espaço, porque a gente precisa de outras coisas na vida e muitas vezes é difícil de encontrar isso quando você está o tempo inteiro no movimento, por mais que é muito bom. E ao mesmo tempo é um excesso de informações, são lugares novos, paisagens novas, cultura nova, língua nova, uma forma de viver, de explorar o lugar onde você está, que é diferente. E isso precisa de tempo. Nós somos seres cíclicos, nós somos feitos de fases também. Como a lua, como tudo na natureza, são etapas. Quando você é criança, você tem uma determinada necessidade, na adolescência outra, na vida adulta também, nas fases da vida adulta também. Isso tem a ver também com os objetivos de vida que você está tendo naquele momento, de como você está se sentindo, das relações que estão na sua vida, do que você está vivendo. E cada situação dessa vai te pedir uma coisa. E a mesma coisa acontece na vida do viajante, na vida do nômade. A gente precisa viver essas coisas também, mesmo estando no movimento. Então, assim, eu estou num momento pessoal que eu estou precisando parar, eu estou precisando ter rotina, vivenciar coisas comuns, sentar, tomar um café, trabalhar. E também eu estou sentindo falta de ter uma comunidade, de encontrar pessoas, de estabelecer uma conexão mais profunda, de deixar as relações crescerem. E isso é natural, e eu estou buscando isso. Só que sempre existe, né, quando a gente está mudando internamente também, existe como se fosse um hiato. Que é quase esse intervalo de tempo em que você começa a sentir algo, isso na Gestalt a gente chama de ciclo de contato, então você tem uma sensação. Aí essa sensação depois você tem que se dar conta de qual que é ela. Então eu estou percebendo uma sensação incômoda. A viagem é maravilhosa, mas não está me nutrindo mais da mesma forma. Então eu me dei conta que tem um incômodo, então eu vou nomear isso, percebi qual é o incômodo, então eu vou me energizar e depois eu vou para ação. Então, no meu caso, eu falei: "Ah, vou para Da Nang", que eu sei que tem comunidades de brasileiros, de latinos lá, só que até esse plano se concretizar, demorou. Tem muito tempo que eu estou trabalhando isso internamente, que eu estou buscando, eu estava em um outro país e eu queria finalizar o país, então até chegar no Vietnã, demorou. E hoje eu estou indo para a cidade, né, então até estou gravando esse vídeo aqui em Ninh Binh, no Vietnã, nesse lugar aqui maravilhoso, para fazer esse próximo passo. Por isso que eu senti esse desejo de compartilhar isso aqui com vocês. Eu cheguei aqui em Ninh Binh, é um lugar que é cheio de atrações turísticas, mas sabe o que que me nutriu de verdade? Pegar uma bicicleta e andar pela cidade, andar pelos campos de arroz. Aqui, por exemplo, é um cemitério, mas olha que paisagem incrível. Né, tem as montanhas, tá um pôr do sol ali maravilhoso, né, tem as tumbas aqui. Só de estar aqui, isso está me nutrindo. Quer dizer que a viagem não faz parte mais da minha vida, porque eu estou querendo pausa? Não, faz parte, eu estou numa outra paisagem, mas a forma de eu me nutrir mudou. A experiência de uma vida em pausa, tá me nutrindo. Então, assim, agora tá até interessante, tem um bode aqui, uma cabra, não sei qual que animal é esse que tá aqui berrando, capaz de passar aqui na frente e são coisas que só vai viver na viagem, veio ocupar o espaço. Até mudei de lugar, porque a cabra chegou aqui e ela ocupou meu lugar, ela vem bem para onde eu estava, então eu vim aqui para bem do lado, mas mudei até de paisagem. Isso também é lindo, né? Isso faz parte da viagem. Voltando para o tema que eu estava trazendo, é preciso a gente fazer pausas.
a pausa ela nos permite a integração. E quando eu dou o exemplo da viagem, eu aplico a viagem na vida como um todo. Porque na vida você vai estar vivendo várias coisas, aprendendo várias coisas, e só quando você pausa você consegue aprender aquilo, integrar o aprendizado. Então, se você lembrar na época da escola, né, você estudava, você decorava as coisas, no fim das contas, você nem aprendia, você decorava para fazer a prova. Você não pratica, você não explica, você não ensina, você não estuda, você não vive isso na sua vida, o que que acontece? Você esquece completamente. E a experiência da viagem é a mesma coisa, você está aqui, você vai em um país, uma cidade, você vai vivenciando e você não tem uma pausa para refletir o que que aquela vivência te trouxe, o que que aquela experiência te trouxe. Se você não reflete, se você não tem essas pausas, aquilo se torna só uma bagagem. E nesse momento de pausa, além de você integrar aquilo, é um momento também para você se perceber. Você perceber o que que você está precisando naquele momento, né? Porque às vezes a gente está no piloto automático e não se percebe, e principalmente não se respeita. Então, tudo parte da autopercepção. Mas para isso, você precisa aprender a se observar. E isso, a pausa, a presença é muito importante por causa disso. E isso é autoconhecimento. Muita gente acha que autoconhecimento é só você saber sobre você, quem é você, o que você gosta. Isso também é. Mas autoconhecimento é você perceber como que está seu corpo nesse momento, como que está sua mente, como que estão suas emoções, no momento que está acontecendo, no momento presente. Isso é um dos melhores aprendizados que você pode ter na vida. Isso deveria ser, gente, algo que se ensina desde que você é criança, na escola. Imagina você criança com um incômodo, você percebe, você consegue chegar para alguém e falar da sua necessidade? Quantas de nós reprimimos vários sentimentos, vários desejos, várias emoções? Ok, alguns lugares, algumas famílias, algumas relações, às vezes você não teve permissão para falar, mas pelo menos quando você começa a reconhecer, isso já muda, porque quando você for maior, você for grande, você não depender do outro para realizar a sua necessidade ou o seu desejo, você consegue fazer isso por você mesmo. Hoje, você consegue perceber as suas necessidades, os seus desejos? E assim, o mais importante não é aprender qual o seu jeito certo de viver. A pergunta é: o que é certo para você hoje? Qual escolha é certa e é boa para você hoje, nesse atual momento? Porque às vezes você está vivendo hoje os sonhos de uma versão antiga sua, às vezes da sua mulher de 20 anos, ou da sua adolescente de 15, ou até da sua criança. E você não parou para pensar se essa vida que você tem levado esses últimos anos, ela é condizente com quem você é hoje. E eu confesso que não é nada fácil, porque a gente precisa desapegar, desapegar das antigas versões, e isso é difícil às vezes. A minha versão antiga, ela queria coisas que a versão nova não quer. Só que até a gente perceber isso, demora. E às vezes, você já percebeu que a versão antiga não condiz com a nova. Só que aí você vai ter que descobrir que movimentos que você precisa fazer para mudar e para viver o que você está querendo viver. Depois que você percebe isso, fazer a mudança leva tempo. Eu estou vivendo isso nesse momento. E sem querer, inconscientemente, a gente vai procrastinando, porque isso é uma mudança de vida que quer dizer que você vai ter que viver um luto, né? A se despedir da sua antiga fase. E é isso. Porque é desafiador mesmo. E eu quis trazer esse tema por causa disso, porque às vezes a gente ama muito uma coisa e acha que aquilo vai preencher nossa vida. Mas na vida a gente precisa de coisas diferentes o tempo inteiro. Você não consegue fazer uma coisa que você ama o tempo todo, né? Você gosta de ir no cinema, você vai ficar indo no cinema o dia inteiro? O tempo inteiro? Não, você vai em um determinado momento. Determinado momento você vai sentir uma necessidade, um desejo maior de ir. E a mesma coisa com tudo na vida, eu gosto de dançar, mas tem dias que você não vai querer dançar, tem dia que você vai querer dançar. Então isso serve, gente, para tudo que você faz na vida. O perigo é algumas coisas, se a gente deixa isso tomar conta e se tornar a nossa vida, e principalmente se tornar a nossa identidade, se torna mais difícil. Porque quando se torna a nossa vida, a gente não dá espaço para outras coisas. E quando se torna a identidade, às vezes a gente não permite partes nossas morrerem ou decantarem ou pausarem para abrir espaço para outros ciclos. Ou às vezes também não permite desenvolver novas versões nossas. Me conta se fez sentido para você e me segue para mais conteúdo sobre isso.